voltando à parte de serem combatidos, Sim. porque eu estou a tentar procurar uma lógica. Por quê? A licença do novo jornal não deve ser barata. Eu não quero saber quem é o teu sócio ou o teu acionista, nem quanto é que ele tem. Mas para ter dinheiro para comprar uma licença tem que ser do MPLA. Ou pelo menos não pode ser da UNITA. Isso tem que ficar já claro. Para falarmos do quê? O que vem a seguir. Como é que o MPLA nunca vai considerar que eles são fracos? Ou seja, tu tens sempre que ter uma opinião má. As pessoas têm sempre que criticar para destruir. Nunca há uma forma não há uma forma de lhes chamar a atenção e eles olharem para dentro e repararem, porra, se calhar o problema não é desse esse jornalista, não é desse jornal, se calhar nós é que temos que nos rever. E eu falo no MPLA porque é o MPLA que é o governo e normalmente são eles que têm o poder para poder te atrasar a vida. Porque atrasam a minha, pelo menos. Mas às vezes também é esta questão que nós colocamos na sociedade. E nós estamos numa sociedade que não devia ser assim, porque as pessoas acham que todos têm que ser políticos, não é? Se não é do MPLA, é da UNITA. A regra não há um meio termo, não há... Não pode ser só angolano. Não pode ser... Não dá para ser só angolano aqui. E se fosse angolano e vives fora, és moldura. Eu muitas vezes, quando me apresento, sou um cidadão laico, patriota, republicano e contribuinte. É possível. Tu és tudo o que diz a Constituição. A mesma coisa se coloca também. Eles pretendem colocar no jornalismo. Lembro que uma vez estávamos num convívio entre colegas e havia um colega que estava a ser homenageado e ele trabalha num órgão que agora é público e ele fazia o discurso e disse, olha, é muito bom também neste momento ter aqui colegas do outro lado. Mas não são todos jornalistas. Tenho um colega aqui com o Armindo Laureano, colegas do outro lado com o Armindo Laureano. E eu parei e disse, mas do outro lado como? Não há lados no jornalismo, só há verdade, né? A ideia que tem é do outro lado, estes agora ele é são vistos como... Ele se calhar é assessor, sim, não? Porque é visto como desconto. E esta coisa de criar lados é muito perigoso. Isto depois é que se criam os rótulos, vendam certas narrativas e é preciso ter muito cuidado com isso. E nós devemos ter... Eu sei que não é fácil, nós no jornal falamos sempre daquilo de afirmar o bom jornalismo, né? E aquilo, porque o jornalismo não está mal quando questiona, quando investiga, quando escrutina os poderes, quando tem esta visão crítica. Não é o jornalismo que está mal, mas a ideia que os outros poderes têm, e não é só o poder político, mesmo também o poder económico, é ter uma relação com jornalistas e que eles acham que essa aquela ideia, bem, são todos fobados, nós temos que mandar, e outros olham para o trabalho que se faz, olham, por exemplo, como um contrapoder. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós, quando colocamos a matéria do Ministério da MIS, e as pessoas tentam, em vez de irem atrás da mensagem, vão atrás do mensageiro. E pessoalizam. Não, ele tem alguma coisa contra... A ministra. Não conheço a senhora, não tenho nada contra. O jornalismo, eu digo sempre aos meus jornalistas, é só seguir os factos. Estão aí. É só seguir os factos. Nós fizemos o trabalho... Fizemos o contraditório, demos 96 horas, eles não responderam e a matéria está ali, a coisa está ali publicada. Nós não temos, seguiria às vezes eles tentam, não, e não gostam. Eu sei que isto depois eles começam a ficar preocupados, né? Se hoje fez isso, falou daquilo, hoje fala de outras matérias assim, até onde é que está o limite. Também digo uma coisa, um dos grandes problemas é a responsabilidade e a responsabilização. O jornalismo não pode ser uma capa em que o jornalista se escuda para violar direitos de personalidade, para ofender, para atacar, para desativar. Não pode ser. Porque muitas vezes depois, quando fazem muito mal, nós temos que lutar sempre para aquilo que é o bom jornalismo. E quando olhamos para as pessoas, às vezes, olha, um colega seu que está-me a dizer que se eu não fizer isso, se eu não agir desta forma, ele vai publicar isso, vai publicar. É mau. E isto depois, quando as pessoas começam a ter essa cultura, quando as pessoas começarem a perceber que também é possível responsabilizar jornalistas, abrir. Mas os jornalistas são responsabilizados. Não, estou a ser perseguido. Quando tu olhas para esta questão, matéria de desculpa. Mas desde quando é que os jornalistas não são responsabilizados? Porque os jornalistas são responsabilizados. Não, nós temos uma coisa que é, né? Eu falei-te aqui da questão da consciência, mas nós também temos autorregulação. Nós temos formas, temos uma comissão da carteira e ética, mas há outros crimes que está. É preciso, não quero uma coisa, o jornalismo não julga.
O jornalismo Ok. não condena, não faz. Isso é papel dos tribunais. E vezes com essas adjetivações, eu vejo coisas, ele põe ali gatuno do Tiago Costa. Tiago Costa roubou. Yeah. Não, tu tens de pôr, é como uma vítima. Uma fonte é uma fonte. Uma fonte não manda na notícia. Exatamente. Porque toda fonte tem um interesse. E às vezes tentam manipular jornalistas. Ele, quando vai e traz aquela informação, ou tem interesse em ver, por exemplo, uma situação, uma injustiça, que ele entende que por via do jornal dado aquela informação e trabalho pode-se revelar, pode acabar aquela injustiça. Há sempre um interesse. E muitas vezes as fontes pensam que mandam na notícia. Há umas vezes que eu digo, está bem, dá o elemento, nós vamos contactar a outra parte para fazer o contraditório. Tem que contactar afinal. Sim, tem que contactar a outra parte. Tem que dizer de sua justiça. Eu pensei que era só dizer e vocês iam e publicavam. E é preciso estabelecer esses limites. Mesmo até, muitas vezes, com as agências de comunicação, eu chamo. O que é aquilo que pode ser uma relação profícua, muitas vezes se torna uma relação promíscua. Porque a malta das agências pensa, bem, vou dar isso, faz um texto, e os órgãos têm de fazer copy e paste daquilo. Têm que pôr. Há uns que nem se dão trabalho, querem só encher chouriço e pegam e fazem também. E tu tens de estabelecer limite e dizer, não, isto não é assim. Isto, quem define aqui o interesse? Somos nós. Exato. Nós é que definimos se isso tem interesse ou não. É claro que você até acha que é bom, eu acho que você devia pôr essa matéria porque ele está a vender para o seu cliente. É preciso limitar o espaço. O mesmo acontece nessa relação com as agências, com os homens do GSI também, os homens que trabalham na comunicação. Sabe, há uma coisa que acontece com as pessoas. Eu não sei se ele está aqui, o Wilson, hoje ele é porta-voz do Ministério, já foi do Governo da Província, e nós sabemos que tinha muitas situações e as pessoas aqui, quando muitas pessoas fazem uma pergunta, eles respondem logo com não, né? Não. É a negação, o não está. É geracional. E ainda há pouco tempo, há sempre aquelas matérias que determinado governante depois vem falar e ele diz, não, mas o homem dele diz, não, esta foto não é real, isto é montagem. Mas não é real, vá lá ao terreno, está lá, confirma, isto, há sempre aquela... Primeiro nega, depois logo se vê. Há sempre aquela coisa de que as coisas saem. Nós, por exemplo, e o contraditório é uma imagem de marca, há coisas interessantes. Nós fizemos uma capa, uma primeira página, mas pronto, diz capa, que é de 2 de outubro de 2020. E o Teixeira Cândido diz que aquilo foi um período que o Novo Jornal deu aquela sua volta. Foi Adalberto combatido e vigiado até a exaustão. E aquilo foi bastante... Foi na altura da maçã? Não, foi muito antes. Aquilo foi em 2020. Ok. Eu tive acesso a um plano que havia lá para combater, um plano com várias folhas e tudo muito bem escrevado. Eu recebi aquilo de uma fonte que eu chamo uma garganta funda, né? Parece um bocado daquela questão do Watergate, né? É que quando se ela morrer primeiro que eu, um dia revelo esta fonte, quem é esta fonte, falo ela como fonte, mas foi interessante e olho para aquela matéria. Fiz a análise, mas nós depois estávamos perante aquilo tudo que tínhamos um elemento que tínhamos que fazer o contraditório com o MPLA. Com quem ninguém vai te responder. Não, isso até nem é pela resposta, porque as pessoas estão e pelo menos foram ouvidas e têm o direito de dizer não quero me pronunciar sobre esse assunto e tal. Mas o problema era, porque o que é que acontece nisso? Muitas vezes, como era um assunto muito delicado, quando tu fazes o contraditório, essas estruturas podem fazer 2 ou 3 formas. Dizer, bem, vamos lá ver. O homem da comunicação diz, olha, eu fui abordado, que ele está a falar sobre isso. Eles podem dizer, ganhe tempo, usa a manobra dilatória. Eles vão ganhando tempo, não, calma, e não sei o que tem, e não sei o que. Ou então, faz uma abordagem direta, vai lá até com ele, para saber o que é que se passa, o que é que ele tem. A ideia sempre é tentar saber o que é que o jornalista tem. Se tem só aquilo que ele diz ter, ou tem muito mais. Meu e depois, tu muitas vezes tens uma terceira forma, que é ou usas o argumento da autoridade, né? O ameaças, ou subornam, porque às vezes todos pensam, todos desses têm um preço e têm coisa. É que na realidade, uma das coisas é que a pessoa que trabalha na comunicação não estava dentro, não sabia do... Então... Não, eles não...
aquilo foi uma coisa feita, tão coisa que ele não foi colocado. Ok. Aquilo foi um grupo muito restrito. Nem Como o homem da próprio Madec tinha que comunicação, saber, sabia. era visto como um outsider na altura Ok. e ele não foi colocado. E ele, na boa, porque eu pergunto, olha, tudo bem, então, tenho aqui, mas vocês têm algum plano de ação contra o fulano, vigiar, porque aquela parte chamou a atenção porque havia uma parte do plano, ele, pela coisa, tem que ser vigiado, combatido até a exaustão, combatido por várias pessoas. E ele disse, tu também, mas vocês dão muito espaço a essa pessoa, mas ele acha-se assim tão importante, mas nós fazermos um plano para lhe combater, para vigiar. Eu hoje assim disse, o tipo está mesmo fora. Tá top. Então, ele não sabe nada. Mas não, claro que não. Mas não, claro que não. E aquilo, quando sai, no dia seguinte eu lembro-me que havia uma reunião ali na Vila Lista, o Comitê Policial do MPLA, ainda era a Joana ali, na primeira secretária, e quem me liga a primeira vez foi o Celso, logo de manhã. Disse, Loriano, estás aí no jornal? Então, o Celso colabora também no jornal. Celso Malavolonek. Eu preciso dos 10 exemplares, mas tu... Aquela é mesmo a capa do jornal. Eu disse, sim. Mas tu tens ideia, eu estou aqui com um grupo de pessoas e eles dizem que isso não é verdade, isso nunca ouviram falar disso. Eu disse, claro, eles nunca ouviram. Mas vem cá, e ele foi lá buscar aquilo, porque nós metemos os documentos e depois tinha este elemento do contraditório, está a ver? Pânico. Então, antes Mas vou também dizer uma coisa. Apesar deste ser uma matéria com pendor político, provavelmente estas matérias com esta componente política têm muita sensibilidade. Sim. E que as pessoas fazem para que criam um impacto, que eles não falam. Mas há umas que, não sendo de uma componente política, têm uma força mediática. O hino milionário foi um deles. Eu até digo, não sei se o Mato tem problema, temos problemas de 5 em 5 anos. Tivemos com o hino milionário, agora com as bandeiras, bandeiras da discórdia. O hino milionário. Então, calma. Então, se vamos falar do mate,